Hoje, a aula de hoje já é referente ao conteúdo da N2, já é o conteúdo do segundo bimestre. A gente vai falar a respeito de eletrodinâmica. Bom, na N1, o que a gente estudou na N1? O conteúdo da N1, a parte de eletrostática, é sobre o estudo da carga elétrica em repouso. Então, a gente estuda fenômenos e efeitos associados à carga elétrica parada. Então, fenômenos como a força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, são todos associados à partícula carregada estando em repouso. Também o fenômeno da descarga elétrica atmosférica, que foi assunto da nossa última aula, também está associado à carga elétrica parada. A gente pode analisar o efeito da descarga elétrica atmosférica e como ocorre a partir dos preceitos da eletrostática, que é principalmente de potencial elétrico e campo elétrico. Hoje a gente vai começar a estudar eletrodinâmica. E o que se estuda em eletrodinâmica? Se eletrostática. Dinâmica dos elétrons. Quase isso. Se a eletrostática seria a carga elétrica parada, na eletrodinâmica... ela se movendo. Exato. São fenômenos e efeitos da carga elétrica em movimento. Mas quais são esses fenômenos que a gente vai estar estudando? De maneira objetiva, o que a gente estuda na eletrodinâmica são circuitos elétricos. Porém, tem 3 conceitos que eles são importantes no estudo dos circuitos elétricos, que são essenciais. São eles: corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Corrente elétrica vai ser o que a gente vai estudar na aula de hoje. E os demais, na próxima aula, a gente vai estar falando a respeito deles. Conhecendo esses 3 conceitos iniciais, a gente pode estudar circuitos. Mas de maneira simplificada, em eletrodinâmica, a gente acaba estudando sobre circuitos elétricos. Vai ser o nosso objeto de estudo nesse bimestre. Ok? Uhum. Bom, então vamos começar, né? Primeiro, o que seria a corrente elétrica? Não sei. Quer dizer, não sei se eu devo arriscar. Bom, você pode arriscar. Corrente elétrica é a corrente elétrica, né? Tipo, não tem muito. A própria palavra meio que se explica, né? O Henry fala que é uma corrente de energia. Eu não diria de energia necessariamente, apesar que ela sim carrega energia. Existe uma energia associada a esse movimento. Mas, objetivamente, corrente elétrica é o movimento da carga elétrica. É o movimento das partículas que possuem essa carga elétrica, tá? Então, a gente define corrente elétrica como o movimento desses portadores de carga. No caso, e o elétron? Bom, o elétron é o principal exemplo que a gente tem de portador de carga em movimento. Quando a gente analisa fenômeno físico, como, por exemplo, um aparelho elétrico ligado na tomada, ali a gente tem necessariamente um movimento de elétrons. A gente pode ter movimento de carga elétrica que não seja elétrons, num fenômeno elétrico, numa reação química. Aí você pode ter movimento de íons, o íon positivo ou o movimento do íon negativo. Mas em fenômenos físicos que estaremos estudando, esses portadores de cargas geralmente são os elétrons. E são os elétrons porque aquilo que a gente estudou no início do semestre, né? Quando falou, mas quem se move? Por que é o elétron que se move? Quando a gente analisou o átomo, viu que o próton, que é a carga positiva, está lá no núcleo. Para você ter tirar esse próton do núcleo, você precisa de uma quantidade de energia muito grande. Então, em fenômenos da eletricidade, a gente não mexe no núcleo. Por isso que corrente elétrica, em geral, em fenômenos físicos, é necessariamente um movimento de elétrons. Ali tem até uma equação matemática. Essa equação ela serve para determinar o valor da intensidade de corrente elétrica, que é o valor que a gente vai calcular referente à corrente elétrica propriamente dita. A corrente elétrica ela é uma grandeza escalar, só que no circuito a gente analisa o sentido de movimento dessa corrente elétrica. Então, a gente vai definir matematicamente a corrente elétrica a partir dessa relação. I é igual a Q sobre T. Essa relação dá uma noção de corrente elétrica média, tá? O cálculo da intensidade média de corrente elétrica, que é a variação de carga dividido pela variação do tempo. Ou, de forma mais simples, né, Q sobre T, tem livros didáticos que trazem essa relação ΔQ sobre ΔT.
Então, o I é essa intensidade de corrente elétrica, o Q é a carga elétrica e o T é a variação do tempo. Unidades de medida, que é muito importante estar analisando. O Q e o T, a gente já tinha estudado antes, né? O Q, carga elétrica, que é medida em Coulomb, daí que tem o C, né? O C maiúsculo, que significa Coulomb, e o tempo, ele precisa necessariamente ser em segundos. Então, a unidade de medida de corrente elétrica seria Coulomb por segundo. Para a corrente elétrica, a gente vai ter uma unidade de medida específica. Inclusive, é uma das 7 unidades básicas padrão do sistema internacional, que é a unidade de ampere. Ampere, em homenagem a André-Marie de Ampère, um cientista, né, um físico que estudou fenômenos elétricos, tem o nome da unidade de medida de corrente elétrica, tá? Inclusive, quando você vai conversar com um técnico de eletricista, às vezes ele fala a respeito da instalação elétrica, fala da amperagem. O que é amperagem? Do que ele está se tratando quando ele fala de amperagem? Quando fala amperagem, é necessariamente a corrente elétrica. Eles utilizam essa palavra amperagem por causa da unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere. Então, quando um técnico eletricista, ou até o técnico de informática, né, aquele que mexe no hardware, está mexendo na placa, fala amperagem nessa placa está errada, por exemplo, está se referindo necessariamente à corrente elétrica daquele circuito ou daquela instalação elétrica. Então, amperagem por causa da unidade de medida ampere. E, se mais para frente, vamos estar até aprendendo a mexer naqueles instrumentos de medida, né, o famoso multímetro, para saber como que eu devo fazer para medir a corrente ou como para medir outras características do circuito. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né, porque vocês têm a disciplina de hardware, se eu não me engano, uma introdução a hardware, mas aqui a gente vai ter pelo menos um pouquinho sobre como mexer com esses instrumentos de medida de circuitos. Entendido? Tá falando mutado. Ah, não, de boa. Lembrete importante, no início do semestre, quando comecei a falar de eletricidade, eu passei essa equação para vocês, essa relação matemática, que define o cálculo de carga elétrica, né? Que é igual a N vezes E, onde o N é o número de elétrons, né, e o E é o valor da carga elétrica elementar. Ela pode ser importante agora, dependendo do exercício, você vai precisar utilizar essa relação. Então, I é igual a N vezes E, onde N vezes E dividido por T. Na verdade, é o mesmo valor de corrente elétrica que a gente tinha determinado antes, né? O I continua sendo intensidade de corrente elétrica, só que agora o N, ele representa a quantidade de elétrons. Se em vez do exercício ter dado o valor da carga elétrica, dá uma quantidade de cargas, né, a quantidade de elétrons, aí você utiliza essa equação. E o E, ele tem aquele valor fixo, né, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, então, como eu já passei uma equação, eu já vou trabalhar com a parte de exemplo. Vou usar um exemplo. Sabendo-se que por uma superfície a passagem de carga elétrica igual a 180 milicoulomb, no intervalo de tempo igual a 2 minutos. Determine a intensidade de corrente elétrica nessa superfície. Bom, quais são as informações que o problema nos traz? A carga elétrica, né, 180 milicoulomb, e o tempo, 2 minutos. E a pergunta quer saber a intensidade de corrente elétrica, ou seja, o valor do I. Só que as unidades precisam ser unidades do sistema internacional. Então, o 180 milicoulomb, eu vou passar para coulomb. Então, eu tiro o mili e coloco aquela potência, 10 elevado a menos 3. Ali está fora da notação científica. Mas como eu ainda vou resolver o cálculo, talvez é mais fácil deixar assim, só no final do resultado, eu trabalhar a partir da notação científica. O tempo também precisa estar em segundos, né? A unidade de tempo no sistema internacional. Então, 2 vezes 60 dá 120 segundos. Então, as informações eu tenho aqui. Para cálculo de corrente elétrica é Q sobre T. Então, teremos I igual a 180 vezes 10 a menos 3, dividido por 120. 180 dividido por 120 dá 1,5. 1,5 vezes 10 a menos 3, então, é a nossa corrente elétrica,
1,5 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Lembrando, como símbolo, o A ele tem que ser maiúsculo, tá? Para representar o ampere. Ok? Não é um exercício difícil, o cálculo não é difícil, mas precisa se atentar para as unidades de medida do sistema internacional. Ok? Vamos ao exemplo 2, então. Considere o condutor pelo qual passou-se uma quantidade de elétrons igual a 4 vezes 10 elevado a 10 durante o tempo de 8 segundos. Ali depois do 4 vezes 10 elevado a 10 não tem unidade de medida nenhuma. Por quê? Ele está representando a quantidade de elétrons. Então é um número inteiro, né? Por isso que ele não tem uma unidade de medida. Ele não é uma grandeza física, é um número. Determine a intensidade de corrente elétrica nesse condutor. Lembrando aqui, não sei se eu cheguei a comentar, né? Mas uma informação importante, quando falamos de condutor, geralmente ele se associa a bons condutores. A palavra condutor nos faz associar diretamente a isso. Porém, um condutor não significa necessariamente um bom condutor. Sempre que tiver um material conduzindo carga, a gente vai chamar esse material de condutor. Por exemplo, borracha. A borracha é isolante. Mas se você tiver uma diferença de potencial muito grande, você pode fazer a corrente elétrica passar pela borracha. Ela passa a ser um condutor. Mas não por ser um bom condutor, mas pelo motivo de que a carga está passando por ela. Entendido? Então, aqui esse condutor é o material pelo qual está passando corrente elétrica. Quando falamos apenas um material condutor, aí sim eu estou omitindo o bom condutor, porque já subentende-se que eu estou me referindo a um metal, por exemplo. O alumínio é um bom condutor, então a gente fala, o alumínio é um material condutor. Mas quando eu estou falando do fenômeno da corrente elétrica, se fala o condutor, é o meio pelo qual está passando essa corrente elétrica. Então aqui eu tenho o N, né? 4 vezes 10 elevado a 10 elétrons. O tempo, 8 segundos. Aqui já está em unidade de decim, então a gente não vai precisar modificar nada. E a corrente elétrica aí, que é o que eu quero saber. Aí tem uma informação que o enunciado não deu, que é a carga elétrica elementar. Ele não deu, mas como fala que é um movimento de elétrons, já tem-se esse valor da carga elementar. Sempre vai ser esse valor. Por isso que o enunciado não traz, mas eu sei que é um valor verdadeiro. Vou utilizar a equação, né, para a corrente elétrica, I é igual a N vezes E, dividido pelo tempo. Então, I é igual a 4 vezes 10 elevado a 10, que era o meu N, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 8. Então, 4 vezes 1,6 dá 6,4. E ali eu vou somar os expoentes, né? Só que um dos expoentes de potência de 10 é negativo. Então, vai ficar 10 elevado a 10 menos 19. Isso dividido por 8. Eu vou só dar uma simplificada ali, só para eu reduzir o tamanho da letra do enunciado, só para continuar a resolução. Então, tinha parado ali, né? 6,4 vezes 10 elevado a 10 menos 19, dividido por 8. 6,4 dividido por 8 dá 0,8. 10 menos 19 dá menos 9, né? Subtrai e mantém o sinal do maior. Então, o resultado de corrente elétrica é 0,8 vezes 10 elevado a menos 9. Com um detalhe, essa notação científica não está adequada. Como é o meu resultado final, agora eu vou precisar colocar a notação científica correta. Então, tem que mexer a vírgula de forma que o número fique maior que 1. Então, vamos dar uma casa para a direita. Como eu ando uma casa, eu subtraio 1 do expoente. Então, a resposta vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 10 ampere. Sentido convencional da corrente elétrica. É importante falar disso e é importante prestar bastante atenção. Ok. É importante prestar bastante atenção porque essa parte do sentido pode confundir um pouco. Bom, o que é o sentido? Quando eu falo de corrente elétrica, por exemplo, um fio, eu posso dizer que a corrente elétrica vem de uma posição para outra ou da outra para uma, né? Então, o sentido da corrente elétrica, nesse caso aqui, pode ser da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Como é que é determinado o sentido da corrente elétrica? Por definição,
o sentido ele é definido como sentido de movimento da carga positiva. Aí vem aquilo que eu comentei no início da aula. É o movimento da carga positiva, mas é o elétron que se move, não é? O elétron, ele tem carga positiva ou negativa? Ele tem carga negativa. Então, deixa eu só voltar, porque deu uma travadinha ali para o Guilherme. Então, ó, a corrente elétrica ela tem um sentido de movimento. Por exemplo, ela pode ir da esquerda para da direita para a esquerda, aí da posição de vocês, né? Então, ela tem um sentido. Como é que eu defino o sentido? Eu digo que o sentido da corrente elétrica é aquele no qual há movimento da carga positiva. Mas como o Henry afirmou ali, o elétron ele é a carga negativa. Então, por conta disso, o sentido convencional ele é oposto ao sentido real, porque o elétron ele é a carga negativa. Então, por definição, por convenção, o sentido da corrente elétrica num fio vai ser o sentido contrário do movimento dos elétrons. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um fio, e eu afirmo que a corrente elétrica está indo da direita para a esquerda, então significa que os elétrons estão indo da esquerda para a direita. Certo? É um pouco confuso, mas é essa a definição, é convencionado dessa maneira. Tudo bem? Ótimo. Isso, é só pensar na questão dos elétrons, mas às vezes os exercícios eles tratam não como os elétrons, os exercícios tratam como o sentido da corrente elétrica. E aí você tem que lembrar, ó, o sentido da corrente elétrica é o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Bom, próximo tópico, a respeito de corrente alternada e corrente contínua. Vocês já ouviram falar a respeito disso, né? Corrente alternada e corrente contínua. Sabe o que significa? O nome é quase autoexplicativo, mas é difícil de entender isso para a corrente elétrica. Bom, as siglas que tem ali, CA, corrente alternada, e CC, corrente contínua. É comum vocês verem, inclusive, a sigla em inglês para corrente alternada, AC, e corrente contínua, DC, que é AC de Alternate Current e DC de Direct Current, que seriam as siglas em inglês. Mas o que significa? Bom, primeiro eu vou falar de forma direta, né? Corrente alternada porque ela fica alternando a intensidade e o sentido. Então, por exemplo, na corrente alternada, ora a corrente está daqui para cá, ora está de cá para lá. Então, a corrente ela fica mudando de sentido, ela fica vindo daqui para lá, ela fica mudando toda hora. Ela aumenta até um valor máximo, diminui e inverte o sentido. A corrente contínua não. Ela sempre é no mesmo sentido e a mesma intensidade. Na tomada da nossa casa, é corrente alternada. Se você fosse analisar o movimento dos elétrons, são dois buracos, porque é um por onde entra e outro por onde sai, digamos assim, né? Porque para fazer o ciclo do circuito. Então, ora, ele entra por um lado e sai pelo outro, ora ele sai pelo outro, entra pelo outro e sai pelo um. Então, fica invertendo esse sentido do movimento na corrente alternada. Corrente contínua, e meu cachorro veio aqui atrapalhar. Na corrente contínua, a gente tem um sentido fixo. É o caso de pilhas, por exemplo, pilhas e baterias. A pilha não tem, certo, um polo positivo e um polo negativo? Pois é, o polo positivo é o sentido de onde sai a corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai do polo positivo da pilha ao polo negativo, né? Se você liga um fio de um ponto ao outro, sai de um polo e vai ao outro. Então, em circuitos que possuem pilhas e baterias, a corrente elétrica tem esse sentido, do positivo ao negativo. Na próxima aula a gente vai falar o que é o polo positivo e o que é o polo negativo, que é quando a gente vai falar de tensão elétrica. Mas na pilha, você tem um sentido correto, um sentido fixo, porque é corrente contínua, e na alternada é como se os polos ficassem mudando, né? A tomada, um buraco, são dois buracos. Um é positivo, outro é negativo. Fica alternando. Ora, esse é positivo, esse é negativo. E a hora, esse é o positivo, esse é negativo. Fica alternando entre eles quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. Ah, professor, mas a tomada são 3 buracos. O terceiro buraco da tomada é o terra. Seria um dispositivo para segurança. Mas para funcionar, só precisa de 2 buracos. Tanto é que se você arrancar o terceiro pino e encaixar só os 2, que são as 2 fases, né, ele já funciona. Ou é um fase e um neutro, depende de como está a instalação elétrica. Mas enfim, se só precisa dos 2 buracos para o funcionamento da tomada,
O terceiro, que é o de cima, ele é o terra, que é só para aumentar a segurança do sistema. Depois a gente pode até conversar um pouco a respeito disso. Certo, gente? Então tem aqui a próxima imagem que mostra o que seria o gráfico de corrente alternada e corrente contínua. Então, a corrente contínua, que está em vermelho, ó, pode ver que o valor da corrente elétrica permanece constante, e na alternada é o que está na cor, acho que é verde que está ali. Então, ora, está no zero. Ele sobe para um valor máximo, volta a zero. De repente, ele vai para o valor negativo, que seria o momento que ele inverteu o sentido. Aumenta até o valor máximo e volta a zero. Então, esse é o sentido, né? Esse é o gráfico que representa a corrente alternada. Para entender um pouco melhor, eu trouxe um vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês. Depois eu vou deixar o link do vídeo, tá? Para vocês, caso vocês queiram rever. Esse vídeo, ele é antigo. Por isso que vocês vão ver que a qualidade da imagem não é boa, mas ele vai ajudar bastante a entender a diferença de corrente alternada e corrente contínua. Ali, no vídeo, fala de dois senhores, mas no vídeo não fala quem são esses senhores. Mas são dois personagens muito importantes na física, principalmente nessa parte da eletricidade. Vocês devem ter ouvido falar já sobre Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele é um grande inventor. Ele é um grande inventor. Tem, na verdade, ele passa de 1000 patentes o número de coisas que ele inventou. Mas ele é mais conhecido por conta da invenção da lâmpada elétrica. Uma baita de uma invenção, diga-se de passagem, porque ela mudou a sociedade. Século XVIII, por exemplo, até o século XVIII, a hora que dava o horário da noite, você não tinha que fazer, você tinha que ir para sua casa dormir. Os lugares poderiam ficar iluminados, a luz de velas, tochas, tudo bem. Lugares específicos como tavernas, bares, eles até tinham uma clientela do horário da noite, digamos assim, né? Mas na sua casa você não fazia nada. Quem estava em casa no horário da noite ia dormir. Então, com a lâmpada elétrica, com a invenção da lâmpada elétrica, mudou muito a rotina da sociedade. Você passou a conseguir fazer mais coisas durante o período noturno. Então, assim, com certeza é uma invenção que mudou muito a sociedade como um todo. Hoje, a gente não tem mais a lâmpada incandescente, que foi a invenção de Thomas Edison. Mas, com certeza, foi o primeiro passo nesse sentido, né, nesse desenvolvimento da sociedade. Hoje temos outros tipos de lâmpada que são muito mais eficientes, mas a gente tem uma grande mudança no nosso dia a dia com a invenção da lâmpada elétrica. A outra pessoa, talvez vocês vão reconhecer o nome, é chamado de Nikola Tesla. Nikola Tesla também foi um grande inventor, mas o Thomas Edison, ele era um empreendedor. O cara inventava para vender, ele fazia patentes. Thomas Edison já não era tão chegado em fazer patentes, ele descobria coisas e publicava. Ele queria mais que popularizasse, digamos assim, as suas descobertas. E quando fala ali a briga, existiu uma briga entre os dois, por quê? Quando começou-se a desenvolver a eletricidade, o tipo de eletricidade que se usava era a da corrente contínua. E a maior parte das patentes de Thomas Edison funcionavam com corrente contínua. Até o momento que Nikola Tesla desenvolveu um meio de produzir a corrente alternada, e ela tinha uma vantagem, que era mais fácil de você fazer a transmissão a longas distâncias. Só que Thomas Edison foi contrário à ideia da corrente alternada por causa das patentes que ele tinha. Se a corrente alternada emplacasse, boa parte dos inventos dele iriam para o lixo, digamos assim, né? Então houve um embate muito grande entre os dois e, bom, vou passar um vídeo que daí vocês vão ter uma noção um pouco melhor, tá? Esse vídeo deu para dar uma noção sobre o que é a corrente alternada e a corrente contínua, né, gente? Ali ele focou mais na alternada, porque é o que é mais difícil de entender. A contínua é simplesmente aquela corrente que não vai mudar com o tempo. Aquela pergunta que ele falou, fica para um próximo vídeo, realmente vai ser na nossa próxima aula que a gente vai falar a respeito, né, do por que são 3 fios, que é a questão das fases, e por que precisa ter fases diferentes. É um estudo que a gente vai fazer a respeito da tensão elétrica. Mas entender o que é a corrente alternada e a corrente contínua é muito importante. Um detalhe, se a gente
Tesla não tivesse desenvolvido esse sistema de corrente alternada, um detalhe, ele tinha idealizado, mas ele precisava de dinheiro para implantar a ideia dele. E aí teve outras pessoas que investiram na ideia dele, tá? Então não foi algo simples de se fazer. Para ele conseguir implementar e provar que funcionava, ele precisava de um alto investimento, e ainda bem que teve alguém que investiu em Tesla, porque o Edison estava investindo contra, né? Edison estava investindo e torcendo para a ideia de Tesla dar errado. Mas se não fosse Tesla, a gente precisaria ter, se a gente tivesse a rede de corrente contínua, essa rede de corrente contínua ela não consegue se propagar a grandes distâncias. Então, hoje a gente praticamente teria que ter uma usina de energia em cada bairro. Poxa, totalmente inviável, principalmente em regiões afastadas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma usina que está lá em Itaipu, está 2, 3 estados de distância de nós, está longe pra caramba. 3 não, acho que 2 estados de distância de nós. Quilômetros e quilômetros de distância, e a eletricidade consegue chegar aqui. Por quê? Por causa desse tema da corrente alternada, que ele pode ser transmitido a grandes distâncias, tá? Então a gente consegue isso graças ao empenho e à invenção, né, de Nikola Tesla. Bom, deu para entender bem o que é a corrente alternada e corrente contínua, né, gente? Agora, falar a respeito do gráfico de corrente elétrica. O gráfico que é importante analisar é o gráfico da corrente. Ótimo. É o gráfico da corrente em função do tempo. O I por T. Nesse gráfico, a área do gráfico representa a quantidade de carga elétrica. Então, tá ali, ó. Esse gráfico ele representa a corrente subindo um pouco em relação ao tempo. A figura geométrica que eu tenho aqui, ó, é um trapézio. A área desse trapézio representa a quantidade de carga elétrica nessa situação desse gráfico aqui. Se você tiver corrente contínua, valor contínuo, você pode usar a equação anterior, né? Aquela do I igual a Q vezes Q sobre T. Aí, se você multiplicar, né, o I vezes T, você tem o valor da carga. Mas em situações como a desse gráfico, você tem uma corrente mudando, o único jeito de você calcular a quantidade de carga elétrica é pelo método do gráfico. A área do gráfico representa a quantidade de carga elétrica. Essa parte que eu vou comentar agora com vocês ela é muito importante. Não envolve cálculo, mas entender os efeitos da corrente elétrica é de grande importância. Tem 4 efeitos da corrente elétrica que eu quero discutir nessa aula de hoje. São eles: o efeito térmico, efeito químico, efeito magnético e efeito fisiológico. O primeiro deles é o chamado efeito térmico. Bom, acho que é intuitivo, né? Alguém aí quer arriscar um palpite sobre o que é o efeito térmico? O efeito associado à temperatura. Sempre, entendam, sempre que você tiver corrente elétrica, o corpo pelo qual passa a corrente elétrica, o condutor, vai aquecer, tá? Sempre que tiver corrente elétrica, vai ter um aquecimento nesse corpo. Isso é fácil de observar. Qualquer aparelho elétrico que você estiver operando, você percebe que ele esquenta. Por exemplo, celular. Você fica ali um tempo mexendo no celular, ele está empolgado, mandando mensagem para gata, pata, ali, tá. Depois de um tempo, ele se percebe que o celular ficou quente. Ou então você nem está mandando mensagem, você ligou para alguém e está ali conversando. 10 minutos de conversa, você vê que o celular fica quente. Por que ele fica quente? Quando você está mexendo, seja mensagem, seja numa ligação, você está aumentando a atividade dele. Aumentar a atividade, aumenta a corrente elétrica no seu circuito, aumentando a corrente elétrica, ele aquece. Vejam que, nesse caso do celular, você não deseja esse aumento de temperatura. Pelo contrário, esse aumento de temperatura é ruim. Bom, o celular é um tipo de computador. Esse aumento de temperatura diminui a capacidade do processamento. Então, conforme ele esquenta, o celular ele vai ficando um pouco mais lento, podendo chegar até a travar. Então, às vezes, você está mexendo e o celular começa a travar. Por quê? Porque ele aqueceu muito. É um efeito indesejável na maioria das situações. Mas por que ele acontece? É o aquecimento natural que a corrente elétrica propicia. Esse efeito ele tem um nome, chamado de efeito Joule, em homenagem a Joule, né, que foi quem estudou e identificou esse efeito. Ele ocorre por conta do movimento de carga. O movimento de carga gera esse aquecimento. Sempre vai ter
um aquecimento associado à corrente elétrica. Em alguns momentos ela é desejável. Eu dei o exemplo do celular, que ele é indesejável. O computador também ele é indesejável. No caso do computador e do notebook, tem uma ventoinha que ajuda a resfriar, para não deixar atingir temperaturas muito altas, né? Diminui a capacidade de processamento. Se a temperatura chegar num limite, o computador ele pode travar, porque tem um limite de temperatura no qual o processador pode funcionar. Inclusive, aqui no Brasil, a gente sofre um pouco com isso, porque aqui as temperaturas no Brasil, por ser um país tropical, elas costumam ser altas. Então, tem muitos computadores que eles acabam tendo um processamento menor por causa disso. Se você trabalhar num ambiente mais fresco, com ar-condicionado, por exemplo, você vai ter um desempenho melhor da sua máquina. Bom, inclusive, tem computadores, aqueles supercomputadores, tem aqueles que são refrigerados a água. Não sei se vocês já viram aqueles cooler a água, que é coisa de outro mundo. Por quê? Trabalhou mais processamento, tem mais corrente elétrica funcionando, há uma tendência de um aquecimento maior. Por isso que você precisa de um sistema de contenção de temperatura maior, tá? Por conta dessa corrente elétrica produzindo aumento de temperatura a partir de calor, tá? E aí você tem a placa do computador, tem sistemas para dissipação, né? Tem os chamados dissipadores, que são metais, né, que ajudam a fazer a placa perder temperatura, e a própria ventoinha, né, que desempenha esse papel também. Mas eu falei do computador. O computador é o aquecimento indesejável. Só que tem aqueles aparelhos que o aquecimento é desejável. Por exemplo, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, ele funciona por meio do efeito Joule. Você tem ali o que eles chamam de resistência. Não sei quantos de vocês já abriram o chuveiro para dar uma olhada. É como se fosse uma mola bem comprida, assim, enrolada em torno de um negócio de cerâmica. Aquela mola ali é como se fosse um fio muito comprido. Ele está enrolado para não ocupar um espaço muito grande. Então, aquele fio muito comprido, a hora que passa corrente elétrica por ele esquenta. E aí, quando a água passa pelo fio quente, ele transmite esse calor para a água. Então, no caso do chuveiro elétrico, de tostadeira de pão elétrica, é aproveitado esse efeito Joule de forma útil. E a lâmpada incandescente inventada por Thomas Edison também se aproveita do efeito Joule. Como é que ela funciona? Dentro dela tem um filamento bem pequenininho. Quando passa corrente elétrica, ela aquece a uma temperatura tão alta que ela vai emitir o brilho. Então, o funcionamento desses aparelhos estão relacionados ao efeito Joule. Por que o efeito Joule ocorre? É associado a algo como se fosse o atrito da partícula em movimento no condutor. Não é necessariamente o atrito, mas a corrente elétrica, em geral, ela mantém velocidade constante. Só que, devido ao trabalho da força elétrica, o correto seria ir aumentando a velocidade. Não aumenta por causa da resistência do corpo. Então, essa resistência ao movimento é o que produz esse aquecimento do condutor, tá? Então, saibam, sempre que você tiver corrente elétrica, nesse condutor você vai ter associado um aquecimento. Tudo bem? Efeito químico. Sobre efeito químico eu vou falar pouco, mas mesmo assim acho importante citar. Eu vou falar pouco porque eu entendo pouco. Ele é mais associado, obviamente, né, à área da química. Mas o que é um efeito químico? Chamo de efeito químico quando eu tenho uma reação química decorrente da corrente elétrica. Se você tiver uma reação química que ocorre por causa da corrente elétrica, então a gente tem um efeito químico da corrente elétrica. O primeiro exemplo é a eletrólise. Por definição, a eletrólise é exatamente isso. Quando você tem uma quebra de uma molécula por conta da corrente elétrica. Por exemplo, a eletrólise da água. Você faz a corrente elétrica passar pela água e aí você quebra a molécula de água em H+, e OH-. Você separar a molécula de água em íons por meio de corrente elétrica é a chamada eletrólise da água. Então, a eletrólise é um exemplo de um efeito químico. E revestimento de metais. Por exemplo, aquela roda cromada de carro. Como é que eles fazem para ocorrer essa cromagem? Sempre que você tiver aderência de um metal em outro, em geral, eles utilizam corrente elétrica para conseguir esse efeito. Como? Eu não sei. Como eu disse, eu não sou da área de química. Mas eu sei que é um dos exemplos que é utilizado para associar o efeito químico.
essa cromagem de peças, ela ocorre com o auxílio de uma corrente elétrica. Certo, gente? Bom, como eu disse, de efeito químico, como eu sei pouco, eu falo pouco, mas é um efeito importante também, tá? Por isso que eu sempre, no mínimo, cito para vocês. O terceiro fenômeno é o efeito magnético. Eu vou falar pouco, mas ele é um efeito físico muito importante. Vou falar pouco agora, porque em Física 6 vocês vão estudar com mais profundidade a respeito do efeito magnético. Bom, e o que é efeito magnético? Corrente elétrica gera campo magnético, sempre também. Em geral, campo magnético fraco. Ele foi identificado primeira vez por Hans Christian Ørsted em 1820. Ele percebeu que a bússola ela sofreu uma interferência de um condutor no momento que ele estava conduzindo corrente elétrica. Dessa maneira, chegou à conclusão de que a corrente elétrica estava gerando um campo magnético. Isso significa que a corrente elétrica faz o condutor se comportar como se fosse um ímã. Então, se você tem um condutor de corrente elétrica, se tiver corrente elétrica forte o suficiente, esse condutor ele se comporta como um ímã. E aí a gente tem um exemplo dos guindastes, os guindastes eletromagnéticos, né? Ô, professor, isso aí existe? Pensei que fosse só em desenho animado. Não, existe. Tanto em ferrovelhos como em portos, né? Quando vai erguer aqueles containers, aí vem esses guindastes magnéticos. A vantagem desse guindaste em relação ao ímã é que ele tem um botão de desligar e ligar. Então, você quer prender, você liga, ele ergue o container. A hora que chega no lugar que você quer colocar ele, apoiou, você aperta o desligar e ele deixou de ser um ímã, ele consegue largar facilmente. Então, ele é bastante útil. São os chamados eletroímãs, que é exatamente aproveitando esse efeito magnético da corrente elétrica. E o terceiro, que eu considero muito importante, é o chamado efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? Bom, não sei quantos de vocês associaram na fisiologia, é a área da medicina que estuda o corpo humano, né? A área da medicina, a área da ciência, a área da biologia, que estuda o corpo humano. Então, eu tenho efeito fisiológico quando a corrente elétrica atravessa organismos vivos. Agora, qual que é a influência da corrente elétrica? Aí eu pergunto a vocês, já pararam para pensar como que a gente se movimenta? Por exemplo, eu quero mexer meu braço, tô aqui, ó. Eu mexo o braço, mexo minha mão. Mas como que isso funciona? Já pararam para analisar isso? Ah, professor, eu penso, vou mexer minha mão e mexo minha mão. Tá, e como a mensagem vai do cérebro até a mão? E aí que está a sacada. Essa mensagem do cérebro, que é quem comanda, até a mão, vai por meio, através do sistema nervoso, claro, né? Os neurônios são os responsáveis, são as células, né, do sistema nervoso responsável por isso, mas a comunicação é feita por meio de pulsos elétricos. Então, os neurônios, eles trabalham por meio de pulsos elétricos. Então, quando o pulso elétrico ele chega na musculatura, ele chega no tendão e ele enrijece, fazendo segurar. Quando você quer soltar, ele relaxa o tendão e aí eu solto o objeto. Então, é bastante complexo na prática como funciona, mas de maneira mais geral, é dessa maneira que o nosso corpo funciona. Se a corrente elétrica interage com isso, se uma corrente elétrica externa interage, a gente pode ter efeitos indesejáveis. Tá? O efeito fisiológico também conhecido como choque elétrico. Quando você encosta numa superfície e leva aquele susto, é como o nosso corpo identifica esse choque externo. Não confunda com aquele choque de você bater o braço num lugar e sentir o choque. Aquela pancada é quando você acerta um nervo e aí o nosso corpo identifica da mesma coisa que a descarga elétrica, tá? Mas não é a mesma coisa. A consequência do choque, ele vai depender da intensidade de corrente elétrica. Se for muito pequena a corrente elétrica, não tem problema algum. Mas se ela for um pouco mais forte, aí pode ser muito problemática. Para isso, eu trouxe até uma tabelinha para mostrar isso. 1 miliampere, uma corrente extremamente pequena. Para vocês terem ideia, a maioria dos aparelhos elétricos da nossa casa, eles vão trabalhar na casa de 1 ampere, talvez um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. A fiação do chuveiro elétrico geralmente coloca uma fiação que aguenta até 10 amperes. Então, dependendo do aparelho, você tem uma quantidade de corrente elétrica, uma intensidade de corrente elétrica
muito intensa. Ó, essa quantidade de 1 miliampere é uma quantidade bem pequena. Ela produz a sensação de formigamento. Não tem mal algum essa sensação de formigamento. Tem gente que até gosta, né, dessa sensação de formigamento da corrente elétrica quando é uma corrente muito pequena. Agora, se ela for maior, 10 miliampere, a princípio já ainda é uma corrente elétrica pequena, mas para o nosso corpo já não é tão pequeno assim. Já ocorre o efeito de tetanização. Alguém sabe o que é esse efeito de tetanização? Tetanização, bom, eu já imaginava que não soubesse, né? O nome não é muito comum, faz parte do nosso dia a dia. A palavra tetanização, a palavra não, o efeito da tetanização tem a ver com a perda de movimento. Eu acabei de falar que o elétrica, a tetanização significa perda de movimento, do movimento muscular. Agora há pouco, eu tinha comentado com vocês que o movimento do nosso corpo é feito por meio de pulsos elétricos. Então, a mensagem vai do cérebro até o músculo por meio de pulsos elétricos. Se vem uma mensagem de uma corrente elétrica externa até o nosso tendão, a ponto de enrijecer o nosso músculo, a gente perde o controle muscular. Então, às vezes tem um fio desencapado, você vai e chega com a mão próxima dele. A hora que você chegar com a mão próxima, se a corrente elétrica foi forte o suficiente, seu músculo fecha. Fecha por causa do estímulo da corrente elétrica. Aí você está tomando choque, você está sentindo dor, só que você olha ali e você não consegue abrir a sua mão. O pessoal fala até que a sua mão gruda ali. Na verdade, não é que a corrente elétrica faz o fio grudar, mas é porque ele faz a sua musculatura enrijecer a ponto de você não conseguir soltar. Então você está olhando para a corrente, você está sentindo a descarga, só que você não consegue abrir a sua mão porque a sua musculatura está enrijecida em torno do fio. Qual que é a dica? Qual que é o procedimento recomendável? É você desligar a rede, tá? Nunca encoste. Você vê um amigo seu, sua mãe, seu irmão, um colega mexendo no fio, tomou um choque, ficou preso, não encoste nessa pessoa. Você corre o risco de ficar preso junto com ela, tá? O ideal é você procurar a rede elétrica e desligar. Se você não souber onde é a corrente elétrica, você tentar pegar um objeto e tentar tirar a pessoa de perto desse fio sem encostar. Tem até uma história que meu pai me contou uma vez, que ele estava mexendo numa máquina e ele não tinha desligado da tomada, faltou um pouco de sabedoria, né? E ele disse que a hora que ele encostou o alicate no fio, ele grudou, ficou preso. O irmão dele viu ele preso, o irmão dele deu uma bicuda nele, mas deu uma bicuda tão forte que ele acabou soltando o fio. Bom, a estratégia do irmão dele funcionou. Mas funcionou porque ele sabia que não podia tentar fazer ele soltar do fio, porque ele poderia ficar preso junto também. Mas tomem esse cuidado. Se você vê alguém tomando choque, o ideal é desligar a rede. Se estiver muito longe, você não souber onde que é, tentar com outro objeto, um isolante, um pano, um pedaço de madeira, tentar fazer a pessoa soltar o fio, vai ser a estratégia correta. O terceiro efeito que eu coloquei ali, ele é ainda mais perigoso que a tetanização, que é de 10 miliamperes a 3 amperes, é a chamada fibrilação ventriculada. Bom, esse nome, não sei se vocês vão identificar, associar isso, mas essa fibrilação ela ocorre quando a corrente elétrica passa pelo coração. Então, além da intensidade, essa descarga ela tem que fazer, por exemplo, você pegou num fio e o pé no chão, a descarga ela tem que fazer esse caminho do fio, passar pelo seu coração e chegar até o chão, por exemplo. Se o caminho da corrente de descarga elétrica for passar pelo coração, aí a gente vai ter um problema muito grande. Se for uma corrente maior que 3 amperes, não tem problema. É parada cardíaca. Opa, parada cardíaca é problemático, né? Mas esse entre 10 miliamperes e 3 amperes pode ser até mais problemático que uma descarga maior. Porque a fibrilação ela pode causar uma arritmia cardíaca. E a arritmia cardíaca ela tem consequências, ela vai ter sequelas. Ela pode ser pior do que a própria parada cardíaca. Se tiver uma parada cardíaca que tiver socorro imediato, a pessoa pode até sobreviver à descarga elétrica. Mas, de um jeito ou de outro, passou a corrente elétrica pelo coração, é um problema gravíssimo, a pessoa pode ir a óbito.
Aliás, vocês já assistiram filmes ou séries relacionados a socorro médico, que a pessoa tem uma parada cardíaca e vem o paramédico vem com aquela maquininha lá, o chamado desfibrilador? O que aquele aparelho faz? Ele chega, ele carrega, né? Os caras falam até charge, né? Que é em inglês, é charge, e a hora que fala clear é para todo mundo afastar, que ele vai dar um choque no peito da pessoa. Qual que é a ideia do desfibrilador? É como se fosse fazer o coração pegar no tranco. Por algum motivo, um acidente, um trauma grande, uma pancada, perda de sangue, seja qual for o mal, o coração da pessoa para de bater. Então você joga esse excesso de carga elétrica no coração para tentar fazer pegar no tranco. Essa descarga é danosa? Sim, é danosa. Mas se a pessoa já tem a parada cardíaca, ela vai morrer de qualquer jeito. Então seria um caso extremo, uma medida extrema para uma situação extrema. Se o coração da pessoa continuar sem bater, em pouco tempo ela morre. Então, a solução vamos fazer pegar no tranco e dar aquela descarga direta no coração, aquele pulso forte, para tentar fazer o coração voltar a bater. Bom, eu acho que eu esqueci até de comentar, né? Mas o coração, por que essa corrente elétrica funciona? O coração é um músculo. Aliás, é um músculo mais forte do corpo humano. Claro que ele é forte. É um músculo que não para de trabalhar nem quando a gente está dormindo, né? Ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se você tem 16 anos de idade, ele está 16 anos trabalhando. Então, ele é um músculo, o nosso corpo depende dele, só que é um músculo que a gente não tem o controle. O movimento do coração é involuntário. Eu posso tentar pensar, para de bater coração. Não funciona. Tá? Ele é um movimento involuntário, porém, a passagem de corrente elétrica, se passar pelo coração, pode causar um mau funcionamento de arritmia ou de parada cardíaca. E no caso do desfibrilador, é você jogar corrente elétrica para tentar fazer ele voltar a bater na marra. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe um vídeo. Ótimo. Eu trouxe um vídeo que vai falar a respeito desse efeito, dos perigos da corrente elétrica, tá? É uma reportagem do Fantástico, na verdade é uma série de reportagens, só que eu trouxe só um dos episódios que vai falar a respeito de acidentes caseiros, né? Acidentes residenciais envolvendo corrente elétrica. Então, um vídeo que eu acho muito interessante. Então, bom, pessoal, deu para ter uma noção dos riscos, né, da rede elétrica residencial e por isso que eu achei interessante passar esse vídeo. Quando eu for colocar a gravação da aula, eu não vou colocar a gravação do vídeo porque, bom, por motivos óbvios, né? Às vezes pode dar direitos autorais e tal, mas eu vou deixar o link do vídeo também para vocês poderem acessar esse vídeo caso vocês queiram rever. Rever assim pelo Meet é sempre ruim porque a qualidade da imagem sempre fica um pouco pior, né? Então não é a mesma coisa, mas mesmo assim achei interessante passar para vocês terem noção dos riscos e principalmente dos cuidados e do que se fazer numa situação de risco extremo. E com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Gente, então, por hoje é isso. Até mais, uma boa tarde a todos vocês. Bom estudo.